Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Adriana Cardoso, com a Maria Castelo Branco e hoje com uma muito rara ausência da Leonor Rosas porque está em Paris e, portanto, desejamos-lhe muito boa sorte na sua viagem académica. E ouviram bem, é um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E durante o episódio de hoje e durante esta semana vamos ter que falar de duas questões que marcaram o compasso político nacional. Em primeiro lugar, o facto de, na Assembleia da República, ter sido lido o nome de crianças que fariam parte de uma lista de uma turma de uma escola pública de Lisboa que foi lida por André Ventura, que corresponderia, no seu entendimento, a uma amostra de que crianças imigrantes e filhas de imigrantes estariam a usurpar lugares a cidadãos portugueses, sendo que considera que alguém ter um nome que não é profundamente português e automaticamente indica que não são portugueses. Mas no mesmo dia tinha sido feito nas redes sociais por Rita Matias um vídeo em que, ao contrário na Assembleia da República que foram rasurados os apelidos, não foram rasurados no vídeo de Rita Matias e, portanto, foram para as redes sociais. Foi para as redes sociais um vídeo em que os nomes completos de crianças de pré-escolar estão presentes e já nem preciso de... Não vou indiciar já a minha opinião, mas pergunto a ti, Maria. Vimos já a atuação na Assembleia da República, por exemplo, do Presidente da Assembleia da República que estava a presidir à sessão, que não era o nosso Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, era definitivamente Marcos Prestrelo, que por acaso é um representante do Partido Socialista e foi indicado pelo Partido Socialista, que não travou aquilo que foi a nomeação dos nomes por André Ventura, dizendo que, não sendo dito apelidos, que estaria dentro daquilo que são os trâmites normais da Assembleia da República. E ouvimos também Aguiar Branco dizer que aquilo que foi dito na Assembleia da República faz parte da liberdade de expressão. Faz parte da liberdade de expressão, Maria? É assim, a liberdade de expressão é uma boa questão. A liberdade de expressão tem limites, a liberdade de expressão não é absoluta. E há muita gente que se confunde um bocadinho nos conceitos e fala de liberdade de expressão absoluta nas redes sociais, ouço muito isso. E gostava só de explicar a essas pessoas que não é verdade. Não é, a liberdade de expressão, eu não posso estar na rua e usufruir da minha liberdade de expressão, dizer que ela é absoluta e começar a dizer que está uma bomba aos berros aqui ao pé de mim. Não posso fazer isso, não é? Estou ou numa estação de comboios, por exemplo, isso, eu vou estar a pôr as outras pessoas em pânico e posso estar a pôr vidas em risco, por exemplo. Isto é só um exemplo. Também não posso ir para as redes sociais e usar os nomes de crianças do pré-escolar. Estamos a falar de crianças de 3, 4, 5 anos. E dizer os nomes completos delas como forma de propaganda política para depois tirar frutos da utilização dos nomes destas crianças. Os frutos são likes no TikTok e no Instagram e provavelmente a seguir uma onda de ódio e bullying a estas crianças, não só a estas crianças, mas a todas as crianças e adolescentes que tenham estes nomes que Rita Matias nomeou, sejam os nomes mesmo específicos ou nomes parecidos de origem indostânica, porque entretanto no vídeo ouves a pessoa que está por trás a rir-se muito. Eu achei isto tudo degradante, achei um espetáculo absolutamente é inacreditável. E mais inacreditável é quando vemos o líder do Partido Chega a trazer este mesmo photo-op para a Assembleia da República, teve o discernimento de tirar o sobrenome das crianças, coisa que Rita Matias não teve, mas toda a gente percebeu que a vontade de André Ventura era fazê-lo, não é? Porque faz exatamente a mesma coisa, só tira os apelidos das crianças para não serem identificadas e para se poder proteger um pouco. Mas estamos na Assembleia da República, na Casa da Democracia, e
temos crianças a serem instrumentalizadas para fins políticos por um partido que, ironicamente, diz defender as crianças, rasgam as vestes a dizer salvem as nossas crianças, protejam as nossas crianças da cultura woke e de aulas do currículo escolar que dizem que são preciosas para as crianças, mas depois dizem os nomes de crianças para fazer propaganda política. Eu acho isto inacreditável. Eu gostava de saber se os eleitores do Chega se sentem confortáveis com isto e como é que as outras pessoas, nomeadamente do PSD, o PSD admitiu ter feito um acordo com o Chega em matéria da lei da nacionalidade e da imigração, provavelmente para amarrar o Chega à viabilização do Orçamento do Estado para 2026, e eu gostava de saber como é que Hugo Soares, Luís Montenegro se sentem confortáveis com isto. Anteontem, aliás, nós estamos a gravar na terça-feira, vimos o ex-ministro Pedro Duarte dizer que era inaceitável, e eu gostava de ver mais pessoas dentro do PSD a dizerem o mesmo, porque Pedro Duarte, infelizmente, já não está no governo. Eu ainda não ouvi o governo a pronunciar-se a dizer que isto é inaceitável. E depois, o que tu dizias, Adriana, é muito bem. Marcos Pestrello aceitou este tipo de discurso na Assembleia da República e surpreendeu-me muito, porque Marcos Pestrello é um dos vice-presidentes da AR e estava a substituir a Guiar Branco e não teve uma conduta diferente daquilo que nós esperaríamos de Aguiar Branco. Mesmo quando estão a ser nomeadas crianças, é que os efeitos disto, nós ainda vamos ver os efeitos que isto teve, com certeza, porque um rapaz ou uma rapariga de 10 anos, de 11 anos, 12 anos, que é quando o bullying é mesmo uma questão muito séria, é quando o bullying é mais sério nas escolas, ou de 14, que tenha um nome parecido. Imagina o ódio que vai ter agora, impulsionado por estas manobras degradantes de um partido que está representado na Assembleia da República e do líder deste partido. Portanto, eu nem sei o que dizer, estou absolutamente... Eu ainda estou chocada. Isto aconteceu na sexta-feira. Imagino que tu também, Adriana, e que também não aceites que isto esteja dentro dos limites da liberdade de expressão. Eu não consigo entender como é que alguém pode ter um posicionamento que não seja, como tu disseste muito bem, Maria, o caso de Pedro Duarte, dizer claramente que isto vai para além de conceitos políticos, não é? Isto vai para além da lógica político-partidária. Isto é o grau da decência. Imagine-se o medo que teria sentido gerações de portugueses em França, na Alemanha, na Suíça, se tivessem lido na Assembleia da República ou nas redes sociais, se existissem na altura, nomes completos dos seus filhos portugueses numa turma de pessoas com nomes que não eram nada parecidos. O medo, o receio que sentiriam. E depois perceber também que ao mesmo tempo existem dentro do grupo parlamentar do Chega pessoas que têm nomes que, se tivessem na lista que Rita Matias ou que André Ventura escolheu ler, efetivamente também iriam soar não muito portugueses, e portanto fazer este número com crianças, sabendo que até no próprio grupo parlamentar tem a mesma circunstância, não dá para perceber. Mas o que me preocupa mais nisto, e é o ângulo que acho que vale a pena analisar, é que efetivamente a instrumentalização de crianças, a idade pré-escolar, como tu disseste, Maria, vai muito para além daquilo que é razoável e aceitável. E isto, não no caso de André Ventura, que leu os nomes de uma forma que podem ser considerados rasurados, mas a Rita Matias, da forma que leu para o seu vídeo nas redes sociais, que tem centenas de milhares de impressões, de visualizações, etc., é um crime, constitui um crime segundo o RGPD, e a lógica são listas que estão publicadas à porta das escolas, que estão fixadas à porta das escolas. A única coisa que eu tenho que responder à Rita Matias é que é muito diferente as suas notas estarem fixadas as notas enquanto foi aluna estarem fixadas no Moodle da escola, da faculdade, e depois estarem na comunicação social com pessoas a dizerem que ela tirou péssimas notas. Parece-me diferente, não é? Há aqui uma expectativa de confidencialidade e de privacidade
que não é igual existir um conjunto de pessoas numa instituição que tem acesso a nomes e depois toda a comunicação social, centenas de milhares de pessoas nas redes sociais terem acesso às mesmas. Portanto, esse conceito de privacidade de Rita Matias, se calhar devia ter estudado um bocadinho mais na faculdade, não sei, para o entender, mas diria isso. E depois, aí sobre aquilo que tu falaste, relativamente ao facto do PSD, em concreto, da AD, dar a mão ao Chega nesta questão da lei da nacionalidade, para além da tática política que referiste, que pode vir a ser para aprovar o Orçamento de Estado do próximo ano ou não, que se vai começar a discutir no fim deste ano, é uma prova, e para mim fica claro que o Governo não conseguiu resolver a questão da imigração, mesmo com as suas próprias propostas. Percebeu-se, por exemplo, que colocar em cima da mesa os vistos de trabalho obrigatórios, que tinha que existir uma capacidade dos empregadores terem um conjunto de critérios que tinham que estar correspondidos antes da pessoa entrar com o pedido de visto, como, por exemplo, garantir habitação, garantir condições de que, se existisse reagrupamento familiar, queriam estar na mesma zona, na mesma casa. Ao perceber que isso não ia passar em concertação social, alterou e mudou a agulha para não ficar mal na figura, para falar e discutir a lei da nacionalidade. E como não quer perder dividendos políticos, parece que neste momento Luís Montenegro, que ficou conhecido com o não é não, em termos de aprovar medidas na Assembleia da República, eu sempre fui muito concreto. Por exemplo, disse, o Partido Socialista aprovou uma miríade de medidas com impacto orçamental com o Chega, mas deixar que o Chega polua tudo aquilo que é o compêndio político e propostas políticas que o Governo coloca em cima da mesa está a ser uma escolha deliberada deste Governo, especialmente quando o Partido Socialista está tão fragilizado, e seria muito mais simples aprová-las de forma ao centro, mesmo descendo a lei da nacionalidade para especialidade sem votação, que não era o plano inicial do Governo. Não me parece que isso fique resolvido nesse aspecto. E se existe, parece que nós de 2 em 2 semanas, mês a mês, temos um episódio em que dizemos isto foi o ponto mais baixo a que o Chega já chegou. O ponto mais baixo foi este e não vai ser, e é muito difícil de ser ultrapassado. O PSD deve-se afastar e a correr a 7 pés do partido Chega, mas depois parece que há sempre um novo baixo. E há sempre um novo baixo, e acho que usar o nome de crianças em idade pré-escolar, crianças que podem estar agora na mira de grupos extremistas de extrema-direita porque os nomes foram publicados nas redes sociais. Eu não sei o quão mais baixo, correndo o perigo daqui a 2 ou 3 semanas dizer que não sei o que é que nova coisa pode ser mais baixo também, sinceramente não consigo perceber. Pois, eu concordo contigo, subscrevo inteiramente e pronto, e se eu fosse mãe das crianças que foram nomeadas, estaria certamente muito preocupada neste momento. E quando foi dito por várias, diretor da PJ, que o ressurgimento de grupos de extrema-direita e neonazis e o facto de estarem cada vez mais violentos ser um problema, e neste momento concreto o Chega escolher 2 pessoas do Chega, portanto não podem dizer que isto não foi uma estratégia articulada a fazer isto, isto não é ser displicente, não é? Portanto, bom, e assim sendo, e sabendo que nós poderíamos estar aqui a falar disto durante muito mais tempo, vou só terminar dizendo que é evidente que tanto eu como a Maria, e certamente a Leonor, que se aqui estivesse, que me solidarizo completamente com as famílias das vítimas, e que espero que alguém coloque um enorme processo de crime em cima de Rita Matias dentro da Assembleia da República. Acho muito difícil relativamente às declarações de André Ventura, mas sobre aquilo que Rita Matias fez, que lhe põe um enorme processo em cima, porque é inimaginável, é inqualificável aquilo efetivamente que foi feito, e é um muito maior perigo para a nossa sociedade a quantidade de pessoas do grupo parlamentar do Chega que tiveram problemas com a justiça do que crianças em idade pré-escolar que estão só a fazer a sua vida e a tentarem fazer aquilo que crianças fazem, que é ir para a escola e aprender. Mas não é o único tema da semana. Infelizmente, algo que já era expectável, chegando a julho, temos problemas com as urgências, não só da obstetrícia, mas principalmente da obstetrícia em Portugal. Temos problemas, mais uma vez, com a gestão do INEM, no sentido em que viaturas de socorro e
o conjunto de entidades que gerem desde o INEM à direção executiva estão a ter uma enorme dificuldade em saber gerir e conseguir gerir quais são os centros hospitalares para onde enviam doentes não urgentes só, mas emergentes. E pergunto a ti, Maria, esta Ministra da Saúde está a prazo? Esta Ministra da Saúde eu não acho que esta Ministra da Saúde neste momento saia, só porque Luís Montenegro fez uma escolha política muito evidente quando decidiu manter a Ministra da Saúde no cargo. Já era uma Ministra que estava a prazo, ou supostamente a prazo, no anterior governo de Luís Montenegro, que entretanto caiu, e ele decidiu pôr os ministros todos, inclusivamente nas listas, já sabemos, como forma de legitimar a governação. E, portanto, esta ministra foi também cabeça de lista. Luís Montenegro quis mantê-la e não me parece que Luís Montenegro volte atrás. Às vezes tem manias, Montenegro às vezes parece ter manias e ser um bocadinho teimoso nessas manias, e não me parece que vá tirar a Ministra da Saúde agora, se calhar porque tem um plano para a saúde até o próximo ano, não sei mesmo porque é que é, porque esta ministra, este debate que se instalou em torno das grávidas, do SNS, do que aconteceu com o homem que teve que esperar 5 horas, supostamente, ainda não percebemos muito bem quanto tempo exatamente é que foi, porque já houve várias versões da mesma história, mas supostamente teve que esperar 5 horas quando teve um traumatismo craniano na Covilhã para ser transferido para Coimbra por causa da falha dos helicópteros, que não há helicópteros suficientes no INEM, tiveram que ver helicópteros da Força Aérea e depois não conseguiam aterrar. Tudo isto não é só o falhanço da resposta médica, porque isso seria intolerável com certeza, mas é o falhanço na cadeia de responsabilidade, 2, na reação política da ministra. Porque repara, Adriana, eu acho isto inacreditável. Quando uma mulher grávida, porque é isto que nós estamos a falar, tem de vaguear entre 5 hospitais para ser atendida, ou quando outra diz que tem falta de meios, na linha que o governo criou e que obriga as mulheres grávidas a ligarem para a linha do SNS 24 antes de se deslocarem aos hospitais, sob o risco de não serem atendidas nos hospitais se não o fizerem. Quando ela diz que tem falta de meios para se deslocar ao Hospital de Santa Maria e depois tem que ser enviada com urgência para outro hospital onde perde o filho, nós não estamos a falar de tragédias só individuais de algumas pessoas, nós estamos perante um retrato do desmantelamento operativo do Serviço Nacional de Saúde, que está travestido de modernização do algoritmo do SNS 24, porque esta linha do SNS grávida, especificamente, neste momento está a tornar-se um escudo político de irresponsabilidade. E já há várias pessoas, vários médicos a dizer que esta linha SNS grávida não só põe as grávidas em risco, mas como mesmo os profissionais de saúde que estão a atender do outro lado da linha as mulheres que estão grávidas, porque como é que tu podes, e tu és de saúde, Adriana, tu saberás isto ainda melhor do que eu, mas como é que tu podes saber numa linha de telefone se em que condições é que a mulher que está grávida se encontra efetivamente, sem teres avaliação cara a cara para a mandares para um hospital? Eu tenho uma visão diferente da tua, mas termina que depois eu falo. Com certeza, pronto, mas é inacreditável. E a reação da Ministra da Saúde, quando diz que garante que não se demite, é reveladora de uma espécie de confissão de impotência. Confissão involuntária, com certeza. Mas está a dizer, basicamente, eu estou cá para resolver problemas, mas os problemas não se estão a resolver. Porque os problemas que existem neste momento no SNS não se resolvem por inércia nem por negação institucional, resolvem-se evitando, por exemplo, primeiro, demonstrando os estudos que supostamente estavam a ser feitos sobre esta linha SNS grávida, que foi feita no final do ano passado e que supostamente levaria 3 meses a fazer um estudo a ver se conseguiria, se isto de facto funciona ou se não funciona, ou se piora a saúde das mulheres que estão grávidas à espera da bebé. Isto
ainda não foi feito. O estudo ainda não nos foi apresentado. E, no entanto, continua a haver casos inacreditáveis de mulheres que são deixadas ao abandono pelo nosso Serviço Nacional de Saúde. Em relação aos helicópteros, particularmente, eu tenho outra questão, porque isto é diferente. Nós tivemos um helicóptero da Força Aérea que não conseguia aterrar no hospital da Covilhã, creio, porque precisava de transferir o doente que tinha acabado de ter um traumatismo craniano, que estava a andar de trotinete, e não conseguia transferir, tinha que transferir o doente para o hospital de Coimbra. Foram 5 horas porque o helicóptero da Força Aérea não conseguia aterrar. Mas porquê é que tínhamos um helicóptero da Força Aérea em vez de termos um helicóptero do INEM? Porque o governo decidiu adjudicar os serviços de transporte aéreo por helicóptero a uma empresa chamada GolfMed durante os próximos 5 anos. Os resultados do concurso público em que ganhou a GolfMed foram conhecidos em março, mas a GolfMed não tem nem aeronaves nem tem pilotos. Os pilotos e as aeronaves só começaram a ser requisitados depois da assinatura do contrato, que entretanto só foi assinado no final de maio, e isto impede que a GolfMed tivesse transporte e pilotos no dia em que era suposto ter, que era no dia 1 de julho. E, portanto, foi obrigatório que o governo tentasse remediar a situação com a participação da Força Aérea. E, entretanto, só mais uma questão. Isto sabe-se que a incapacidade da GolfMed de garantir 4 helicópteros 24 horas por dia, que era isso que foi isso que foi adjudicado no contrato, era do conhecimento da Ministra da Saúde, pelo menos desde a adjudicação do concurso no final de março. Enfim, eu não sei o que mais... É inacreditável. Isto é uma falência e nós estamos a assistir a uma falência gradual de um dos alicerces do nosso Estado Social. Tu não concordas com a questão da linha SNS grávida, Adriana? Eu gostava de saber porquê, até porque tu tens formação em saúde. Não concordo, e a linha SNS 24 segue aquilo que são as indicações da OMS, que são as indicações... Certo, mas já aí vou. O SNS 24, especificamente o SNS grávida, e especialmente quando existe rotação de urgências, é indicado que a grávida ligue para o SNS grávida antes de se deslocar para uma urgência que nem sabe se está aberta, e o que lhe poderia acontecer com enorme probabilidade era chegar à urgência que acharia que estava aberta, estar fechada, ter que ir para outra urgência que poderia também estar fechada, ter que voltar a deslocar-se, e é sempre preferível que ligue para a linha e que lhe seja indicado para que urgência se deve deslocar. Agora, é verdade que nós temos um enorme problema em Portugal de autoavaliação de sintomas e de incapacidade das pessoas perceberem se estão numa circunstância urgente ou emergente. Efetivamente, existe esta incapacidade. Nós temos uma das maiores baixas de literacias de saúde da Europa Ocidental e da Europa no geral, e um dos maiores problemas do Serviço Nacional de Saúde é termos urgências entupidas por situações que não são, nem vou dizer emergentes, que não são, mas não são de todo urgentes, e que as pessoas entopem as urgências. Qual é o maior problema e a principal razão pela qual as pessoas usam desproporcionadamente urgências em Portugal? Nós não temos cuidados de saúde primários que funcionem. Nós temos cuidados de saúde primários, nomeadamente USFs, que têm um horário administrativo. Portanto, uma pessoa qualquer ou uma grávida que sente que precisa, não tem uma urgência, emergência para ir à urgência, mas que poderia ser vista por um médico ou um enfermeiro especialista, que é outra questão, que já lá vou, ou um enfermeiro especialista ou um médico no cuidado de saúde primário, e ser por esse profissional de saúde visto e previsto se era uma circunstância urgente ou não, e ser reencaminhada, sim, se fosse necessário, para um centro hospitalar. É claro que uma linha SNS grávida só consegue funcionar se depois existe capacidade do sistema de escoar e, acima de tudo, de ter profissionais do outro lado que, quando ouvem uma pessoa a dizer que não tem capacidade económica para se deslocar para uma urgência em Lisboa, a reação dos serviços de algum lado ter sido tal que faz a grávida desligar o telefone e, com muito piorar dos sintomas, liga sim para a linha SNS 24 de novo, que a encaminha diretamente para a linha CODU, e aí sim é com transporte de emergência que depois é encaminhada.
O tempo maior que se perdeu foi neste percalço em que a grávida não teve ao contacto, não teve diretamente na linha com nenhum profissional de saúde, porque ao explicar que não tinha capacidade económica de se deslocar porque as urgências da sua área de residência estavam fechadas, não teve uma resposta. E aqui vou ao cerne da questão. A grande falta de vontade política e falta de coragem política, devo dizer, de resolver o problema das urgências da obstetrícia mantém-se neste governo e mantém-se nesta direção executiva. Porque se existe uma área geográfica que, por uma questão corporativista, obrigatória pela ordem dos médicos, que obriga que para uma urgência da obstetrícia estar aberta, para existir a capacidade de fazer uma escala, tem que estar 2 especialistas, médicos especialistas de obstetrícia escalados, e depois não existem todos os hospitais com essa capacidade para abrir uma escala, mas por acaso teriam enfermeiros especialistas que poderiam assegurar essa escala, e não se faz porque Portugal é dos únicos países também da Europa Ocidental que existe uma retenção de competências em médicos que não deviam estar a ser feitos. Quando não existe esta capacidade de abrir urgências porque não é possível completar uma escala, era preciso que o governo dissesse: muito bem, meus amigos, na Península de Setúbal, nesta zona geográfica inteira, não é, em três hospitais com urgências de obstetrícia que poderiam estar abertos, não existe capacidade. Então vamos fechar 2 e manter uma permanentemente aberta, com uma obrigatoriedade dos profissionais de saúde na sua área geográfica terem uma rotação, terem que fazer parte das equipas multidisciplinares dos diferentes centros hospitalares e garantir que uma urgência estaria sempre aberta. Teria-se impedido o fecho das urgências da zona de Leiria no verão anterior e teria-se prevenido este fecho das urgências na Península de Setúbal. Não é feito. Porquê? Porque o maior lobby em Portugal, porque a maior agência corporativista em Portugal é a Ordem dos Médicos, que imediatamente iria atirar os braços ao céu, chorar, vomitar, não sei, fazer um conjunto de coisas que iriam ser um problema político para este governo, e portanto permanecemos neste ramo-ramo de todos os fins de semana existirem urgências que vão estar fechadas de forma não planificada porque não há capacidade de fazer escalas, porque não existe essa capacidade de planeamento e não se fecha de forma estratégica urgências. Todo o tipo de questões que forem feitos, todo o tipo de remendos que forem realizados por cima disto, que não sejam olhar para o problema diretamente, perceber qual ele é e atacá-lo, significa que todos os verões, eu repito, todos os verões, e vai-se agudizar em agosto. Eu digo desde já que se vai agudizar em agosto, porque os profissionais de saúde também têm direito a tirar férias e, portanto, quanto menos profissionais de saúde existirem depois para poder fazer rotação de escalas, ainda maior vai ser o problema. Isto vai permanecer e vai continuar a ser feito. E se existe reforma da saúde que era necessário ser feita neste momento, de forma urgente, era exatamente esta. Mas, Maria, vou-te perguntar, antes de nós passarmos às nossas sugestões, e porque não poderia deixar de ser um programa feminista, e eu terei algo para dizer sobre isto como profissional de saúde também, mas pergunto-te primeiro a ti. Nós vimos que, pronto, há um conjunto de reformas que é necessário serem feitas e não são, mas há uma reforma que este governo decidiu fazer, que é reverter uma medida impulsionada pelo Bloco de Esquerda de uma enorme justiça que é evitar que nos casos dos partos as mulheres não sejam de alguma forma sujeitas à violência obstetrícia, no sentido em que serão cortadas vaginalmente no seu parto para além daquilo que seria necessário porque existia uma prática comum de profissionais de saúde o fazer, sendo que é um equilíbrio muito difícil de perceber, ou seja, o que é que o profissional de saúde considera muito necessário para que o bebê não tenha um problema de oxigenação, ou seja, do que for, com os direitos, liberdades e garantias da mulher, mas pelo menos existia um projeto de lei que reconhecia o problema e o tentava regular. Neste momento o PSD pretende e conseguiu revertê-lo, e o CDS ainda quer ir mais longe na lei da violência da obstetrícia. Maria, o que é que te apraz dizer sobre esta circunstância? O CDS e o PSD querem eliminar o conceito de violência obstetrícia. Eu não sei se isto é de propósito neste momento em que as grávidas estão a ser as principais vítimas da falta de ação deste governo, da inação institucional, da falta de responsabilização política.
as grávidas estão a ser as principais vítimas. E vamos redobrar, vamos fazer um double down. E o que é que está aqui? Tu já explicaste, Adriana, muito bem, mas para as pessoas que nos estão a ouvir, que não estão muito bem a perceber o que é a violência obstetrícia, o CDS também meio que não percebe, porque o CDS diz que este conceito não está alinhado com os padrões seguidos noutros países da União Europeia. Logo, isso é falso, mas sim. Eu sei, mas só para tu veres, porque eles dizem, e o PSD também concorda a dizer que o conceito que está na lei atual é, e eu estou a citar, excessivamente lato e indesejavelmente vago. E que aplicar-se este conceito, que é excessivamente lato e indesejavelmente vago, poderia redundar, estou a citar, na criação de um inaceitável estigma sobre médicos e profissionais de saúde, incentivando mesmo indesejáveis e perigosas práticas médicas defensivas. Uma das coisas que está na lei atual, que está em vigor contra a violência obstetrícia, é que tu tens o enquadramento legal agora para erradicar uma incisão que é feita para facilitar o parto. Uma incisão quando não tens parto por cesariana, e que depois os médicos, quando estão a cozer, muitas vezes, inclusivamente, isto faz parte da violência obstetrícia, fazem mais uns, e desculpem, isto é muito gráfico, mas fazem mais uns pontos, que é o ponto do marido, não é? É que depois as mulheres têm dores horríveis. Primeiro porque não sara bem, depois porque para praticar atos sexuais dói imenso, e isto tudo é feito, é o ponto para o marido ter mais prazer a seguir, desculpem o gráfico isto é, mas isto tudo estava dentro desta lei que agora o PSD e o CDS dizem que é indesejavelmente vaga e que pode criar e pode ser nociva para os profissionais de saúde. Dentro desta lei, os atos que são físicos ou verbais, que sejam feitos por profissionais de saúde, que desumanizem as mulheres que estão grávidas ou que acabaram de ter um bebê, todos estes comportamentos desumanizadores estão incluídos nesta lei, mas o PSD e o CDS acham que é demasiado vaga. Eu entendo que se fosse só a questão de comportamentos verbais ou comportamentos físicos, fosse difícil de perceber exatamente o que é que se tinha passado e isto pudesse estar a comprometer os profissionais de saúde. Mas eu acho que ninguém discorda, ou eu achava que ninguém discordava, que a episiotomia, que é esta coisa de fazeres uma incisão para o parto poder correr melhor e depois fazeres cozeres a mulher de uma forma com o tal ponto do marido, eu achava que toda a gente achava que isto era uma coisa para lá do aceitável, mas o Partido Social Democrata acha que este enquadramento legal para a realização de episiotomias compromete e degrada a autonomia dos profissionais de saúde. Como tu és profissional de saúde, Adriana, eu gostava mesmo de ter a tua avaliação aqui. Eu, como sou apenas uma cidadã leiga em matéria de saúde, estou só muito chocada. Imagino que haja uma justificação para a oposição a esta lei contra a violência obstetrícia por parte do PSD e do CDS. Imagino que haja uma razão muito válida. Eles invocam a autonomia dos médicos, mas tu não achas que inclusivamente isto pode pôr os médicos mais em risco? Claro que sim, é uma parvoíce e mais uma vez é uma cedência ao lobby. Não havia melhor caso para eu explicar a cedência ao lobby, enfim, ao lobby médico. Especialmente ao lobby conservador médico, que faz parte, inclusive, do Conselho para a Ética das Ciências da Vida, que são um dos principais culpados para nós termos uma incapacidade de progredir em termos de bioética na saúde em Portugal, são um dos principais culpados, e existe muito esta capacidade de penetração de conservadores, nomeadamente conservadores de direita, e que depois até acabam, sei lá, por ser líderes da Ordem dos Médicos e depois mais tarde deputados do PSD. Mas para ser muito concreta, a razão para existir uma episiotomia
por si só não é uma razão de querer magoar diretamente a mulher, de lhe querer fazer mal. A razão da episiotomia, que e sim aqui, desculpem, vou ter que ser não gráfica, mas específica, é um corte cirúrgico que é feito entre a zona da vagina e do períneo, que é feita por uma razão muito simples. Quando existe um bebê que até pode não ter muitos quilos e, portanto, não é previsto ou não é bem visto nas ecografias, que tem um enorme volume na zona dos ombros e da cabeça, que depois, na altura do parto, com a força que a mulher faz, possa existir uma laceração interna na vagina, que é um enorme corte feito pela passagem do bebê na vagina, que lhe pode fazer um corte direto entre a vagina e o ânus e que pode provocar coisas como a mulher ter uma incontinência fecal, ou seja, passar a não conseguir controlar a sua capacidade de ir à casa de banho, de ter dores enormes e poder até ter uma infecção que leva a que lhe tenham que remover o útero e, portanto, há uma razão clínica para, nos casos de ser necessário fazer uma episiotomia, isso ser feito. Existia um problema, bem identificado por vários profissionais de saúde, até inclusive por pessoas que estudam bioética em Portugal. Era feita, por defeito, uma episiotomia em bebés, porque em Portugal existe um enorme... Como é que eu hei de usar a palavra certa? Existe uma tentativa constante dos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde de não se fazerem cesarianas, mesmo quando os bebés já têm um peso e um tamanho, e mulheres que nos estejam a ouvir que são mães ou que foram mães entendem o que eu quero dizer, que leva a que muitas mulheres até vão para o privado para fazerem cesarianas, porque chega a um ponto do tamanho e do peso do bebé em que seria muito mais recomendável que fossem feitas cesarianas, mas é evidente que no Serviço Nacional de Saúde se tenta que seja sempre feito por parto normal, que mais não seja até para a própria grávida, para a mãe e para depois como é o pós-parto, e o pós-parto de uma cesariana implica um internamento muito superior do que um parto normal. E como era visto e sabia-se na comunidade médica e científica que existia por defeito um uso da episiotomia, o uso da episiotomia vinha sempre acoplado com uma coisa, que era o ponto do marido, como a Maria muito bem explicou. Que era, muitas vezes, por exemplo, um pai, o marido, estar presente na sala de parto e pedir, inclusive, ao profissional de saúde que desse mais um ponto para o canal vaginal da mulher estar mais fechado e, portanto, ser mais prazeroso quando estivessem a ter relações sexuais do que não o ter feito. Eu nem preciso explicar a dor que é e o stress e a adrenalina de uma mulher que está num parto normal a tentar que um filho venha à luz sem nenhum problema, todos os problemas inerentes que isso tem, o facto, por exemplo, da sua epidural já poder estar a passar e muitas vezes já está num ponto final de passagem e sentir-se os cortes literalmente na carne, no tecido, sentir os cortes a serem feitos e depois sentir os pontos a serem dados. É de uma dor enorme. E o perigo deste ponto a mais ser dado, que não devia ser necessário ser dado, é como a Maria disse muito bem, fica muito junto do canal vaginal e que isso sim pode levar a infecções, a problemas sérios mesmos de inclusão do próprio ponto, e depois, como é normal uma mulher sentir dor no pós-parto, isso não era bem avaliado e no geral criava muitos problemas para as mulheres. O projeto de lei do Bloco de Esquerda não é de nada radical. E eu não posso ser acusada de ter simpatias pelo Bloco de Esquerda, portanto, digo isto, não era todo radical. Era um reconhecimento de que, sim, existia uma prática histórica que era realizada nessa matéria. Todas as pessoas que são profissionais de saúde e que trabalham na área o sabiam, e era um reconhecimento de que a mulher tem o direito de não só não ter a episiotomia a ser feita quando não era necessário, porque se tiver acompanhada pelo seu médico especialista, que até pode não ser o do parto, e se for avaliado que não seria necessário ser feito, não querer que a mesma fosse feita, e que aquele ponto a mais a ser dado não fosse realizado logo no pós-parto. Eu não consigo, não há uma razão lógica, não consigo entender qual é que é a razão para esta medida estar a ser colocada em cima da mesa neste momento, quando existem grávidas a perder bebés no verão. Não consigo compreender, tirando, e volto a repetir, uma cedência ao lobby da Ordem dos Médicos, porque coloca em xeque médicos com práticas erróneas e erradas. Médicos com práticas
que não são nem boas para a mãe nem boas para o bebê. E, portanto, tenho muita pena que isto tenha avançado e tenho muita pena de perceber que, por aquilo que é a composição da maioria parlamentar na Assembleia da República, o projeto de lei do CDS muito provavelmente vai ser aprovado em votação geral e nem tem que descer a especialidade, em que aí eram obrigados a levar profissionais de saúde que lhes explicassem o porquê de não aprovarem a medida. E bom, não vos querendo maçar mais sobre este tema, mas é mesmo muito importante, e eu sei que há muitas mulheres que nos ouvem e muitas mulheres que nos ouvem que foram mães e que querem ser mães, e é sempre importante falar sobre estes temas para perceber que a mulher grávida é um dos seres mais desprotegidos do mundo, na circunstância de ser mulher grávida, e o ponto em que está mais frágil é literalmente no parto. E se não existirem proteções legais para a mulher nesse aspecto, eu não sei para que é que as proteções legais sequer existem. Mas Maria, pedia-te a tua sugestão para os nossos ouvintes para os acompanhar esta semana. Eu ando a ver e obrigada pela tua explicação, Adriana, que acho que é muito útil e, como tu dizias, muito útil para as mulheres que nos estão a ouvir e que ou já foram mães ou estão a pensar serem mães. Aconselhem-se, estudem os vossos direitos. Aquilo que tu dizias sobre a votação geral tem sempre que passar à especialidade, mesmo que seja aprovado na generalidade, depois baixa a especialidade. Sim, baixa. O meu ponto é que não tem que baixar para a especialidade obrigatoriamente para ser votada em especialidade, ou seja, já vai votada. Depois vai ser negociada, mas já vai votada. É um sinal da Assembleia da República de que aprova esse tipo de coisas. Depois tens que votar outra vez, e eu espero que tu tenhas profissionais de saúde a serem ouvidos em audições parlamentares para a aprovação deste projeto de lei. Mas sobre a minha sugestão cultural desta semana, eu tenho estado a ver uma série que é muito interessante. É uma série biased para o lado israelita, e portanto vejam com essas lentes, mas chama-se Teherão e está no Disney Plus, e é uma série que se passa no Irão com uma agente da Mossad. Está muito bem feita a série, lá está, como é de um ponto de vista de uma agente da Mossad, estará sempre enviesada, mas acho que os realizadores fazem um bom esforço para mostrar os dois lados. E acho que é muito interessante ver o que é que se passa do outro lado do mundo, ver séries feitas por, mesmo que feitas por israelitas, a visão dos israelitas sobre o Irão, mas também dentro do Irão, o que é que se passa no regime iraniano, principalmente contra as mulheres e contra os estudantes que se têm manifestado contra o regime dos ayatollahs de uma forma tão corajosa. E a tua, Adriana, o que é que nos traz esta semana? Bom, a minha sugestão é um livro do Daniel Innerarity, que é Una teoria de la democracia complexa, e neste aspecto eu diria para comprar a versão espanhola, porque mesmo traduzida para português, há algumas coisas naquilo que é o humor seco dele que se perdem, e acho que vale mesmo muito a pena comprar o livro em versão espanhola. E ele diz algo que é algo que eu tenho vindo a pensar, e nomeadamente com isto que se passou do Chega na Assembleia da República, de tentar apelar àquilo que são as emoções mais simples e mais básicas, e ele faz uma ode à complexidade do pensamento democrático e a explicar que a principal ameaça da democracia não é violência, não é corrupção, não é a incapacidade da democracia de produzir resultados, mas é o ponto de vista em que cada vez se tornou tudo mais simples. Tudo é simples. Existe um problema altamente complexo, existe um iluminado que se levanta e diz, muito bem, vamos fazer isto e fica tudo absolutamente resolvido, que é um dos principais problemas que nós temos, e como as expectativas dos cidadãos, cada vez mais, são para soluções muito simples para problemas altamente complexos. Portanto, sugiro muito que leiam este livro, que é pequenino e vale mesmo muito a pena ler. Chegámos assim ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal, e como sempre podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência.
Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.